Oi, Claudemir, bom dia! Bom dia, Ivanilton, Jairo, sejam todos bem-vindos à leitura da Bíblia, amém? A esse dia 62, né assim? 62 de 365 dias, Aqui estamos em nossa viagem por 2024, né assim? E o nosso itinerário de hoje é Deuteronômio. Sim, nós aqui estamos nesse firme propósito de leitura da Bíblia, de toda a Bíblia, né? Assim, ao longo desse ano. Oi, Madalena, seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Madalena é uma daquelas, né? Madalena Viveiro, seja bem-vinda, querida, a nossa viagem, amém? Que é 2024 e nós já estamos no dia 62, amém? E aqui estamos, bem cedinho, já recolhendo o nosso maná, né? Esta semente que Deus nos dá, né? Todos os dias, Ele disponibiliza para nós, né? Assim, Madá, todos os dias. Nós só precisamos recolher. Amém? São sementes, né? Nós podemos plantar, não é? Nós podemos moer, cozer. Oi, Bru! Oh, seja bem-vinda, querida, viu? Ao dia 62, né? E nós não poderíamos começar melhor o nosso dia, né? Dando prioridade, né? Assim, priorizando a primazia, né? Assim, do nosso dia a Deus, né? Passar um tempo com Ele é passar um tempo com a Sua palavra. E nós começamos ontem o livro de Deuteronômio e hoje vamos continuar a partir do capítulo 4. Amém? Vamos ler o 4, o 5 e o 6. E assim, como de costume, logo cedinho, sempre estamos por aqui, a partir das 7 horas, lendo e orando a Bíblia. Amém? À medida que a gente lê, a gente ora, a gente conversa. Amém? Vamos lá? E você querendo, eu posso anotar o seu nome aqui em nosso Sefer, o nosso livro memorial, o nosso livro de oração, e vai estar conosco em nossas orações. Oi, Jair! Aqui estamos! Oh, Jair. Madalena já chegou por aqui, Jair já chegou seguindo, né, Madá? Oi, Gina, Dalva, sejam todos bem-vindos ao dia 62 da nossa viagem, que é 2024. E aqui estamos, né, em nossa aventura pelas páginas da Bíblia. Amém? Vamos lá? Deuteronômio capítulo 4. O que Deus tem para nós aqui hoje, hein? Certamente muitas pedras preciosas para o que nós estamos construindo, amém? E para o que Ele está construindo em nós, amém? A sua vontade é nos alicerçar, né? É que o nosso fundamento seja... Bom dia, Jair. Oi, Gina. Casa, seja bem-vinda. Olha só, tornou-se membro, olha só, já enviou um abraço, né? Podemos nos tornar amigos no TikTok? Sim. Que o Senhor te abençoe, querido, viu? Que os seus dias comecem assim, né? Com alguém te encorajando, te apoiando, viu? Que você receba a recompensa, né, por encorajar. A Bíblia diz que quem rega também é regado, né? Assim, que o Senhor em Cristo o abençoe, viu? Casa. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 4. Amém? Moisés exorta o povo a obediência, né? Nós estamos aqui no primeiro discurso de Moisés, né? Antes de o povo de Israel entrar, de fato, né?
Eles estão ali na fronteira, né, assim, 2,5 tribos já receberam a sua herança do lado de cá do Jordão, e antes de eles passarem o Jordão, a primeira cidade que eles vão encontrar é Jericó, né, nós ainda vamos chegar lá. Mas aqui no itinerário de hoje, né, recolha o seu maná. Olha só, agora pois, ó Israel, ouve, né, os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nós estamos encontrando aqui Moisés, né, assim, são suas últimas palavras, né, desse grande líder, né, e é muito importante a gente parar tudo, né, para ouvir o que Deus está falando através dele ao seu povo, né, pois é como se, por exemplo, se de tudo que Deus poderia nos dizer hoje, o que seria, né, para esse tempo, né, por isso nós lemos, né, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. O versículo 2, né, Jair, é muito importante, porque Jesus vai repetir estas palavras, ou o que foi dito aqui com outras palavras. Ele disse que nenhum tio, né, assim, Jair, nenhum tio será diminuído ou acrescentado à lei de Deus, né? Isto para os que pensam, né, assim, e eu não tô falando de pessoas, sabe, assim, são pessoas, mas eu digo assim, esses pensamentos, né, que vêm até nós todos os dias, querendo invalidar, né, assim, até lançando mão da graça, né, para dizer, por exemplo, que o Antigo Testamento é ultrapassado, é desnecessário, né, assim, sendo que para entender, né, Jair, o Novo Testamento é necessário conhecer o Antigo Testamento, né? A Nova Aliança, ela é o cumprimento, ou seja, tudo que aqui foi escrito, né, para o nosso ensino, para o nosso exemplo, foi escrito, como disse Paulo, e é simbólico e vai se cumprir. Hoje é uma realidade espiritual, né, assim? Então, como Jesus disse, nem um tio, né? Nem um tio. Vem muitas versões da Bíblia por aí, né, Jair? Já estão sendo preparadas, lançadas, onde muito foi diminuído ou acrescentado, né, assim? Mas é até bom, né, assim, a gente ter, como nós escolhemos aqui, eu tenho 10 versões da Bíblia, né, que muito nos acrescenta e esclarece no celular, né, mas ter esse livro aqui, ó, né, é até bom para guardar. Nós não sabemos, né, o que o futuro nos reserva, e pelo que nós estamos percebendo, né, Jair, versões como esta, fiéis ao original, serão raras, né, assim, quem quiser ouvir a palavra, sim, seja bem-vindo, né. Aqui estamos, a partir de hoje, a partir das 7 horas, todos os dias, né, Jair? De domingo a domingo, de Gênesis a Apocalipse, amém? Sejam bem-vindos à nossa aventura pelas páginas da Bíblia. Então, né, necessário né, assim, conhecer a Bíblia por completo. Aqui nós não pulamos nenhuma parte, né, assim, Jair? Nós queremos conhecer a Deus como Ele verdadeiramente é. Né? E conhecer a Deus é conhecer a sua palavra. Então Moisés segue dizendo, porém, vós que permaneceste, ele falou assim, olha, quando vocês desobedeceram, vocês, né, viram o que aconteceu, porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Né, assim, a partir de aqui Moisés vai deixar muito claro quais são as bênçãos que acompanham, que seguem aqueles que obedecem a Deus, como também quais são as maldições, né, que acompanham, que seguem ou que
sobrevém, né, aqueles que desobedecem à lei de Deus, né, que permanece a mesma, é irrevogável e é estatuto perpétuo. Amém? Então, eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, né, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir, né? Guardai-vos ou guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. É assim que a Bíblia diz que Cristo, ou seja, Cristo é Jesus, Jesus é a palavra, né? É a chave de toda a sabedoria, né? Que vem de Deus, né? De todo entendimento, de toda a inteligência, né? Assim? Então, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor. Ora, Deus estava ali no meio deles, né? Assim, naquela coluna, né, assim, e com tantos sinais e maravilhas que Deus operou no meio deles. Então ele segue dizendo, né, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados, né, que vive entre eles e é vivo, né, assim, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que eu hoje vos proponho, né? E segue dizendo, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, né? Se referindo ao coração, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos, né? E é por isso que a Bíblia chegou até nós, né? Além do cuidado, da orientação de Deus, para que tudo fosse registrado, né? Assim, à medida que ele se mostrava e se dava a conhecer, né? A este homem e dele e nele, né? A sua descendência, o povo de Israel, no caso Abraão, né? Pois foi de Abraão que Deus vai fazer para si um povo, que é Israel, chegou até nós porque foi passado, né, assim, de geração a geração. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. Isso aconteceu em Horebe, lembra? A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma, né? Ali foi uma manifestação de Deus física, né? Assim, real. Tanto foi que eles tiveram medo, não foi assim, não, Deus fala com você e você fala conosco, né? Sendo que a vontade de Deus era falar diretamente com eles. Mas naquele momento eles não estavam prontos, né? Assim, foi necessário todos esses anos, né? No plano da salvação, para que hoje nós pudéssemos, né? O que antes era simbólico, hoje seria uma realidade, né? Ter esse acesso direto a Deus, né? Em oração. Então, vos anunciou ele a sua aliança que vos prescreveu os 10 mandamentos. Foi ali, né, assim? E os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse, além dos 10 mandamentos, né, estatutos, juízos, para que os cumprisses na terra a qual passais a possuir, que foram todos aqueles acerca de vários e vários assuntos, né, que nós lemos ali em Êxodo e também ao longo do livro de Números, que nós terminamos, concluímos, ficou
ali no acampamento de fevereiro, amém? Nós agora estamos nesse acampamento, né, chamado Março. Aqui paramos, né, e certamente muito mais, né, o Senhor tem a nos acrescentar. Por hora Ele está lembrando, né, de todos esses acontecimentos. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. E aqui está, queridos, a idolatria, né, assim, que existe até hoje e que desde o princípio Deus reprova e até abomina, né, assim. E era o costume de todos aqueles povos, era costume do Egito, por isso as 10 pragas, né? Cada uma delas simbolizando um daqueles deuses que eles adoravam, né? Assim, você imagina o piolho, o gafanhoto, né? Assim, e era assim que era e continua sendo até hoje. Temos aí tantas religiões, né? Assim, voltadas, né? Apegadas à natureza, né? Assim, à criação, né? E não ao Criador, né? E daí o erro, né? O equívoco, né? Assim. Então, veja, e permanece. Há quem idolatre, né? Assim, adore pessoas até o dia de hoje. Nós somos da era da imagem, né? A geração, né? Assim, da selfie, né? Da imagem, não é? Nunca foi tão assim. Ou semelhantemente, né, usando um termo bíblico, igual aos nossos antepassados. Nada mudou, só muda o meio, o jeito, né, assim, mas é a mesma coisa. Então, olha, Moisés faz questão de dizer, vocês ouviram a voz, né, assim, vocês viram com os seus olhos tantos sinais, né, Deus usava a nuvem, né, assim, para de uma maneira tão simples e didática ensinarem eles a obedecer. Quando a nuvem erguia, eles entendiam que era hora de desmontar o acampamento, né, assim, e partir, né, assim, quando a nuvem parava, eles entendiam que era hora, né, de montar acampamento e ali parar. Quer muitos dias, poucos dias, quer de noite, quer de dia, era assim que era. Oi, Lídia, seja bem-vinda, querida, né? A nossa viagem, né, a esse dia 62, né, de 365, aqui estamos, né, nas primeiras horas do dia, como de costume, colhendo, né, assim como Deus ensinou, o nosso maná, essa semente que Ele disponibiliza, né, todos os dias, né, para esse pão que a nossa alma todos os dias, né, necessita, carece, né, que verdadeiramente alimenta. Jesus disse, eu sou o pão, Jesus é a palavra, né? Assim, ele disse que quem dele se alimenta jamais terá fome, amém? Há muita gente faminta por aí, sedenta, né, desta água, e está aqui, né? Quem começa assim o seu dia certamente terá um dia próspero, produtivo e abençoado, amém? Então, por que Deus reprova, né, assim, a idolatria? Ele está aqui, olha, ele não aparece, ele não fez para si uma imagem, né, assim, ele fez questão de se dar a conhecer, né, assim, mas não com uma aparência, para que eles não se corrompessem e fizessem como todos os povos da terra, né? E para isso o Senhor os constituiu, para que eles fossem diferentes, né? E a partir deles se dar a conhecer e se mostrar a todos os povos da terra, né? Assim, por exemplo, com as pragas, o objetivo de Deus, ele vai falar, né? São palavras de Deus, né? Para se fazer conhecido que não é a criação que nós devemos adorar, mas que existe um Criador, né? Assim, a Ele, né? A nossa adoração. Então, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida, né? Assim que era e na forma de ídolo, semelhante de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, ou seja, terra, céu e mar. Semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe, olha o mar, que há
nas águas debaixo da terra, guarda-te, não levante os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, né? Assim, tem os planetas também, né? Seja seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus, né? Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito para que sejais, ou para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Então aqui nós temos uma descrição. Oi, Gleice. Aqui está, queridos, o pedacito da Bíblia. A Bíblia na versão em espanhol, né? Assim, né? Assim, Jair. Aqui nós temos uma descrição clara, né? Assim, do que é a idolatria, né? Há muitos falam, não, mas hoje não, continua igual. Quantas religiões, né? Assim, adoram, tem como Deus, né? Assim, as estrelas, né? Assim, a lua, o sol, né? Assim, tanto pessoas também, não é? É uma estrela, né? Assim, é um ídolo. Gente, a palavra ídolo, aqui, ó, 1400 antes de Cristo. Hoje, quando, né, um astro, né, assim, uma estrela, um ídolo, quando alguém gosta muito, né, assim, de uma pessoa, né, acha que ela é mais especial, nasceu mais iluminada e idolatra essa pessoa, né, assim, e torna ela um ídolo. Por que Deus reprova e abomina isso, né? É porque em nossa vida Deus não aceita outro lugar que não seja o primeiro lugar, né, assim? E é por isso que nós lemos e oramos a palavra. E aqui, né, é um momento oportuno, né, para que nós nos arrependemos, né, assim, de tudo, né? A Bíblia vai dizer no livro de João, 1 João, que nós devemos nos afastar, como é mesmo que está escrito, Senhor, de tudo. Eu não lembro a primeira expressão, mas é de tudo que nos afastar de tudo que toma o lugar de Deus, né? Assim, ou seja, dá a entender que qualquer coisa, né, como está descrito aqui, né, assim, que seja da criação, da natureza, né, assim, do céu, da terra ou do mar, né, assim, o que não faltam são coisas para a gente admirar, né, assim, mas todas elas apontam, foi uma maneira, né, está escrito em Romanos, de Deus se dar a conhecer, é até uma lei, né, assim, porque mesmo quem nunca ouviu falar de Jesus vai saber na sua cultura, né, assim, na sua língua, né, que existe um Criador, né, o Senhor tornou evidente, né, assim, a nossa inteligência, né, assim, ao nosso entendimento. Então, sim, não estou dizendo que são coisas que é longe de nós desprezar, não, mas admirar e ver nelas que existe um Criador, né, assim, né, quando nós olhamos, quando a ciência vem com informações novas, né, assim, de como o nosso organismo funciona, de como os planetas, né, como eles orbitam, como que, sabe, tudo isso aponta, né, para o fato, é evidente, né, está aí as provas de que existe um Criador. Então, quando nós adoramos a criação ao invés do Criador, nós estamos no mínimo equivocados, né, assim, e não são poucas, querido, né, as religiões pelo mundo afora, né, que estão nesse caminho, né, assim, que ainda e é por isso que nós pedimos perdão, né, assim. E nós somos cristãos, né, em nossa maioria, nós temos a Bíblia, né, uma das 7.000 línguas, né, traduzida completamente em nosso idioma, apesar de que a maioria de nós que se diz cristão nunca leu completamente, por isso esse é o nosso firme propósito aqui, né, nessa viagem que é 2024, né, nós escolhemos
percorrer, né, toda essa jornada de 2024, né, todos esses acampamentos, né, esse itinerário que Deus tem para nós, né, que foi janeiro, fevereiro, agora março, pelas páginas da Bíblia, né, e assim ser conduzidos, né, pelo Senhor ao longo dessa nossa viagem. Então nós queremos sim pedir perdão a Deus por todas as vezes, né, ao longo da nossa vida, né, assim, ter colocado em primeiro lugar outra pessoa, sim, né, outra pessoa ou outra coisa, seja lá o que for, acredite, nós conseguimos colocar muitas coisas, né, assim, no lugar de Deus, né. Então nós pedimos perdão, Senhor, por todas essas vezes, né? Porque quando isso acontece, nós perdemos o rumo, né? Assim, nós perdemos o foco, nós nos afastamos da vontade de Deus para nós, né? Assim, quando Ele não é devidamente honrado. E por isso, Senhor, nós pedimos perdão, nós chamamos o pecado pelo nome, né? Por todas as vezes que nós não lhe damos a honra devida, que é o primeiro lugar, a primazia. E daí o nosso esforço, né, Jair, o nosso empenho, né, Gleice? Olha só, diz pra nós, Jair, qual é o nome dele? Esse que tem a carinha de leão, é leão? Aqui tá tão claro que eu não posso visualizar bem, porque ela usou uma fonte. Isso. Por todas as vezes que nós não reconhecemos, né, assim, e não demos a Deus o devido lugar, que tem gente que diz que 7, né, é o número perfeito, o número de Deus, algo assim. Não, é o número 1. Amém? É o primeiro lugar, né? Então, nós devemos nos afastar, sim, de tudo que possa, né, assim, tomar, viu? A Bíblia usa essa expressão, o lugar de Deus em nosso coração. Obrigada, Senhor, por me lembrar claramente o que diz esse pedacinho da Bíblia, né? Então, por isso pedimos perdão. Também, e aí ele segue dizendo, né? Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de fogo, não foi assim? Do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Queridos, por que é tão importante honrar a Deus? Como quando nós honramos a Deus, né, assim, nós somos honrados por Deus, né, assim, é singular, é diferente, aquele que tem, e você pode dizer que sim, é um tratamento especial, né, assim, aquele que tem honrado a Deus em sua vida, né, em seu coração, em suas escolhas, em decisão, em seus posicionamentos diante da vida, sim, tem recebido um tratamento especial. A Bíblia vai dizer que para Deus esta pessoa, esta casa, essa família é como o seu tesouro peculiar, é como a sua herança, né, assim? Ou seja, herança fala de coisas, sim, o que já é o de mais importante, né? Você imagina você ser o tesouro de Deus, né? O seu tesouro pessoal, peculiar. Mas fala também de propriedade, né? E nós estamos falando disso aqui. É sobre isso que se trata. Eles estão chegando agora na terra que o Senhor prometeu dar a eles por herança. Era um lugar, era um território, uma propriedade para chamar de seu, né? Assim, veja que é isso que nós somos para Deus quando damos a Deus o primeiro lugar em nossa vida. Já parou para pensar o que é ser propriedade de Deus, né? Assim, Tião, seja bem-vindo de volta, querido. Você já parou para pensar? Pronto, esse privilégio, né, é exclusivo, né, para aquela pessoa que faz de Deus o Senhor da sua vida, que dá a Deus o primeiro lugar, a primazia, né, do seu dia, né, de tudo em sua vida. Pronto, pois ele vai receber de Deus o mesmo tratamento. É ou não é importante? Por demais, não é assim? Então, por isso, e aqui o Senhor está ensinando esse povo, e ao ensiná-los, ensinando a todos os povos, inclusive a nós, né, assim, ou seja, todas as gerações, né,
o que Deus espera de nós, sendo Ele o Criador e nós, né, assim? Por isso é tão equivocado, né, quando nós damos toda essa honra a uma pessoa, como eu e você, que por mais importante, né, que seja, jamais, né, assim, jamais. É uma coisa realmente inaceitável, né? O primeiro lugar será sempre de Deus. Amém? Então, também o Senhor, né, assim, se indignou contra mim por vossa causa, é Moisés falando, porque ele também não vai entrar, né, assim, e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, né, assim, porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra, né? Ontem nós terminamos nos despedimos, né, do nosso encontro aqui na presença do Senhor nosso Deus, né? E eu nem sei como colocar. Oi, Fátima, glória a Deus, bom dia. Bom dia, querida, dia abençoado, né? Assim, pá? Sim, certamente, né, Tião? Quando nós priorizamos, né, as primeiras horas, assim, do nosso dia, quando nós paramos, né, para ouvir de Deus, certamente, o nosso dia, né? Há quem pense que não tem tempo, né, assim, de estar com Deus é estar com a sua palavra, né? Ouvir de Deus, que é, né, orar, falar com Deus, né, assim, e acredite, né, é a bênção do Senhor que enriquece, né? O pouco com Deus é muito, é mais que o suficiente, é o bastante, né, assim? Então é um investimento, né, assim? Não digo nem que é um gasto, mas é um investimento. Então, queridos, Moisés aqui são as suas últimas palavras, né? Nós estamos aqui terminando o primeiro discurso e vamos agora adentrar no segundo discurso, é ele relembrando todos esses acontecimentos e repetindo, inclusive, esses mandamentos, né? E aqui outra vez ele coloca que ele não há de passar o Jordão, né? Assim, guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco. Essas palavras que são por demais importantes, porque são as últimas palavras desse homem que conheceu a Deus como ninguém, sabe, como nenhum outro, antes e depois dele. Nós temos um privilégio sem igual que nem ele teve, né, de ter Deus, né, assim, pessoalmente, né, através do seu Espírito, que é o Espírito Santo, morando dentro de nós, né, assim, em nosso corpo, né, em nosso espírito. É um privilégio que nenhuma geração antes de Jesus, né, assim, mas essa experiência aqui de Moisés, né, de falar com Deus face a face, boca a boca, né, e não foi ele que disse de Deus, mas Deus disse dele, né, enfim, sabe, é como você parar para ouvir a pessoa mais sábia do nosso tempo, da nossa era, quem seria, né, assim? Pronto, é a mesma, muito mais, porque esse é um homem de Deus, né, assim? Certamente mais do que, eu não quero aqui citar outras religiões, né, mas talvez alguém, o Muhammad, o do Islã, pronto, ou aquele outro, eu nem vou citar, né, assim, mas é esta a importância que nós devemos dar, né, Pastor Paulo, a estas, né, César, graça e paz, querido, bom dia, as últimas palavras, né, desse grande líder que é Moisés, né? Então guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus feita convosco e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Ele voltando à importância, né, de eles não fazerem como todas as nações, né, ídolos para si, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome,
é Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós, outros, o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente. Da terra a qual, passado o Jordão, ides possuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos, né? Um pouco antes, não foi assim, César? Seja bem-vindo, querido, né? O Senhor descreve, aliás, Moisés, né? Aqui orientado por Deus, descreve, né? O quanto Deus reprova, né? Assim, quando nós damos a primazia, o primeiro lugar, a honra que é devida a Ele, como o Criador, né? O Deus único e verdadeiro, né? Assim, a uma pessoa, homem ou mulher, a um animal que seja da terra ou do céu, aves, né? Assim, ou do mar, não é assim? Ou mesmo ao sol, à lua, às estrelas, né? E a Bíblia faz questão até de acrescentar o exército dos céus, ou seja, está aí, né? Os planetas, e não são poucas as religiões que têm se inclinado, o termo usado aqui, né? Assim, e tornado a criação, né? Assim, o seu Deus, né? O seu ídolo, sim, a palavra permanece a mesma até os dias de hoje, né? Assim, então o perigo disso é isso. Não é isso? Mas o contrário disso, né, assim, dar a Deus o primeiro lugar é receber de Deus, sim, um tratamento especial, né? Ser tesouro particular de Deus, né, assim, ser sua propriedade, seu território, é privilégio daqueles que honram a Deus, né, em sua vida, ou dão a Deus a primazia, o primeiro lugar, né, assim? O Senhor vos espalhará, e aqui ele segue dizendo que acontecerá ou acontece quando nós não fazemos assim, né? Até pouco, querido, nós vivemos, não é isso? Então, o Senhor vos espalhará entre os povos, como aconteceu várias vezes, não é? E restareis poucos em número entre as gentes, aonde o Senhor vos conduzirá, né? Assim, eles seriam diminuídos, né? Lá servireis a deuses que são obra de mãos, né? Assim, queridos, de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Essa expressão é um clássico pedacinho da Bíblia, né? E é a primeira vez que ela aparece na Bíblia, e são palavras de Deus através de Moisés, né? Assim, e você, então, quando lá você perceber, né? Assim, oi, Gesiel, olha só, Gesiel, seja bem-vindo, querido. És de qual congregação? Assembleia, sou assembleiano. Oi, papá, Fátima Antão, glória a Deus, seja bem-vindo. Cantor Gesiel, olha só, o nome do meu esposo é Jaziel, sim, aquele nome bíblico é com J, mas todo mundo chama ele de Gesiel, O dele é com J, né, com Z, e é Já, né, como está na Bíblia, que bênção, né, mas todo mundo chama ele de Gesiel, olha só. Então, aí quando você de lá, né, o buscar como, né, de todo o seu coração, né, assim, o Senhor vai estar sempre pronto, querido, né, sempre pronto, é nós que nos afastamos, né, assim, é nós que nos desviamos muitas vezes para a direita ou para a esquerda do caminho que o Senhor tem traçado para nós, e assim retardamos, né, sim, além de nos distanciar da sua vontade para nós, retardamos, ficamos como Israel, por muitas vezes na sua obstinação e desobediência e incredulidade, porque foi por isso que aquela primeira geração não adentrou a terra, né, assim,
porque endurecia o coração, né? Hoje mesmo eu passei ali em Hebreus capítulo 3, quando diz: hoje, quando ouvires, ou se, está escrito assim, se ouvires, né, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, né, como eles fizeram no deserto, né, quando eles se rebelaram. E aí, o autor aos Hebreus vai dizer que, portanto, concluímos que eles não tiveram acesso, olha essa palavra numa versão mais clara, acesso à terra prometida por causa da sua incredulidade, né, assim, então, quando nós não damos a Deus, né, esse voto de confiança, né, e depositamos a nossa confiança em outra coisa ou pessoa, sim, há quem confie no seu salário, no seu emprego, né, assim, quando nós fazemos assim, não é? É certo que nós não teremos acesso, né, à terra que o Senhor tem reservado para aqueles que o honram, não é assim, Paulo? Seja bem-vindo, querida, à nossa aventura pelas páginas da Bíblia, amém? E é por isso que nós seguimos pedindo perdão a Deus por todas as vezes, né? Ou pelo tempo, né? Muitos de nós há muito tempo está rodeando uma montanha, né? Assim, e não seguindo em frente por causa da nossa incredulidade, né? Assim, porque temos colocado, né, outras coisas como prioridade, né? Em nosso check-in, em nossa lista, né? Assim, temos dado, né? Não temos priorizado Deus como Senhor em nosso coração, né? Assim, então pedimos perdão, Senhor, por nós e pelos nossos, né? Assim, que o teu perdão alcance toda a nossa casa, a nossa família, né? Assim, pois a luz da tua palavra, né, assim, que ilumina as nossas trevas, temos percebido quão equivocados nós estávamos, né, assim, Fafá, quando por vezes, né, assim, nós não demos ao Senhor a devida honra, o devido valor, amém, queridos? Então, quando estiveres em angústias e todas essas coisas te sobrevierem, né, assim, nos últimos dias, e te voltares para o Senhor, né, nos voltamos, Senhor, teu Deus, e lhe atenderes a voz, né, olha a voz aqui, todos os dias o Senhor fala conosco, queridos, de uma maneira que nós podemos entender, pois Ele nos conhece, né, Fafá? A nossa gratidão, querido, que o Senhor lhe abençoe e recompense. Ele fala em particular, né, assim, nosso Deus é pessoal, né, é em particular, e muitas vezes, na maioria das vezes, a gente o quê? Endurece o coração, não, eu vou fazer como eu acho, aliás, eu tenho certeza que é assim que é, e Deus aqui dizendo, perdoa, né, a sua ira não altera a justiça de Deus. Deixa eu responder por você, né? Assim, deixa eu ser Deus na sua vida, né? Deixa eu responder por você, né? Não, mas eu vou lá mesmo, eu vou dizer na cara, porque comigo é assim, eu vou, entendeu? E eu vou dizer, eu vou tomar satisfação, eu vou lá, porque ela vai, né? Ou eles, não sei. Endurece o coração, né? Assim, e não deixamos Deus ser Deus em nossa vida. Pelejar por nós, né, assim, responder por nós, né, assim, ir adiante de nós. Não, eu vou, né, quando nós nos precipitamos, colocamos, né, os carros na frente dos bois, né, sendo que a vontade de Deus é nos guiar com os seus olhos. Sabe o pai que basta, era assim, né? Ah, Senhor, que os pais antigamente, né, educavam os filhos, né, assim, bastava olhar, o filho já entendia. Pronto, diz Salmo 34, que esta é a vontade de Deus para nós, né, e que nós não seja forte ou maduro, amém? Segura aí. Conhecer a Bíblia é amadurecer, né, espiritualmente, né, emocionalmente, né? Então, o Salmo 34 diz que esta é a vontade de Deus e não que sejamos como a mula. Muitos de nós tem passado assim pela vida, como a mula que precisa de um cabresto
porque de outro modo, diz o Salmo 34, não entende por onde é o caminho. Né? Esta não é a vontade de Deus para nós. Né? O Salmo segue dizendo, como eu disse antes, né? A sua vontade é nos guiar com os teus olhos. Sabe que nível de amizade, de intimidade, de comunhão é esta? Pronto, é nesse nível, né? É achegado assim, é próximo assim que Deus quer estar de nós, quer de nós, né? É assim que o Senhor quer viver, né? Assim, em nossa vida, né? De tal modo, isso só é possível, que ele tá vendo por que Deus abomina a idolatria quando nós colocamos, né, outra coisa como Deus, ou em primeiro lugar, que é o que nós fazemos, consciente ou não, né? E não damos a Deus a devida honra, o devido valor, o senhorio, né, do nosso dia, né, dos nossos caminhos, porque não existe outra maneira, né? Porque quando nós honramos a Deus assim, é o que acontece. É a única maneira de Ele nos guiar tão de perto assim. Isaías 30 fala assim que a sua vontade é dizer aqui, ao pé do ouvido. E sabe o que? Este é o caminho, andai por ele. É até emocionante, né? Porque muitos de nós não vivem assim. Vive segundo o seu próprio entendimento, né? A gente tem achado muita coisa, querido. Até quem está dizendo por aí, não são poucos, né? Assim, que tem a sua própria verdade. Veja quão longe essa pessoa está de Deus. Completamente perdida, né? Assim, a vontade de Deus, olha, é nos dizer aqui, ver quão próximo é preciso estar, né? Assim, para falar ao pé do ouvido. Porque muitas vezes não é um terremoto, é um cicio, ou seja, é um sussurro. Ver quão íntimo você precisa, eu preciso estar de Deus para ouvir e reconhecer a sua voz nesse nível, né? A vontade de Deus é essa, diz Isaías 30, você pode conferir lá. É nos dizer aqui ao pé do ouvido, o caminho é esse, andai por ele. É assim que ele quer nos conduzir. Amém? Longe de nós o cabresto, amém? Eu e você não precisamos. Não é assim? Maria Doni. Eu sou assembleiana, querida. E você? Quem tem mais assembleiana aqui? Amém? Sejam todos bem-vindos. Então, quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem, né? Quando a gente se afasta de Deus, e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, né? Assim, Ele está sempre pronto a nos acolher, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Deus é fiel. Infiéis somos nós. E por que a nossa dificuldade, né? Na nossa incredulidade de dar esse voto de confiança a Deus todos os dias da nossa vida, né? Assim, agora, pois, pergunta aos teus antepassados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem, olha isso, queridos, sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo. Sim, porque os deuses, né? É uma crença, é uma ilusão. A pessoa acredita, mas não há fatos, não há evidências, não como estas, né? Não há, né? Assim, ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus do meio do fogo, como eles ouviram lá em Horebe, né? Como tu a ouviste ficando vivo, né? Assim, ou se um Deus intentou ir tomar para si, não foi assim? Um povo do meio de outro povo, que com provas, gente, a Bíblia, as palavras saltam, elas são vivas, né? É espírito e vida, né? Assim, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo com provas, como aconteceu, não foi assim, gente? A abertura do mar vermelho, a pés enxuto, né?
e com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos. Não foi assim que as nações ficaram, né? Até ao ouvir as notícias, né? Segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos. Não foi assim? A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, né? Nenhum outro senão Ele, né? Assim. Então, por isso eu digo que não há uma geração que tenha sido assim, que teve o privilégio que eles tiveram. A paz do Senhor. Oi, Marinês. Nós estamos em Deuteronômio, muito bem lembrado, no capítulo 4. E aqui nós lemos, oi Léo, bom dia. Na sequência, como está na Bíblia, o nosso objetivo, né, nesta viagem que é 2024, hoje no dia 62, né, assim, de 365 dias, assim, ler página a página. Aqui nós não pulamos nenhuma parte, né? E aqui, dos céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras, porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois dele, e te tirou do Egito, ele mesmo, presente e com a sua grande força. Não foi assim? Para lançar-te diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, até gigantes, né? Tinha para te introduzir na sua terra e te dar, né, assim, por herança como hoje se vê. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem. É sempre com o objetivo de nos abençoar, queridos, né? Porque a cada obediência, né, assim, nos acompanha, nos segue, elas nos seguem, nos acompanham. Uma versão que diz nos toca, né? E isso é físico, né? Assim, nos toca, né? A bênção que está condicionada àquela obediência. Por exemplo, honrar, nós estamos falando muito de honra, né? Honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe. Qual a bênção que acompanha, que segue, que está condicionada a essa obediência? Viver muito, só isso. Ir bem e ser próspero é ir bem, ser bem sucedido. Vê? Ao contrário disso, também é verdade. Não é assim? Então, o que nós entendemos aqui na condição de filhos é que não importa como foi, como é esse pai e essa mãe, né? O dever de todo filho é honrar. Não é assim? É honrar. Este é o mandamento de Deus. E ele e foi dado no Antigo Testamento, relembrado lá no Novo, ou seja, é estatuto só a ganhar, né, Léo? Não é assim, Maria? Oi, Cissa. Então, guarda, pois, isso, para que te vá bem a ti, né? E quando nós obedecemos, queridos, a Bíblia diz que o Senhor visita, é verdade, a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas daqueles que o aborrecem, né? Dos desobedientes, mas daqueles que lhe obedecem até a 1000ª geração. Então, as escolhas que nós fazemos hoje, né, assim, elas vão se perpetuar, as bênçãos, né, assim, que certamente já te alcançou, né, de alguém que honrou a Deus em sua vida, né, assim, e você pode fazer o mesmo. As escolhas que você fizer hoje, as sementes, né, que é esse maná que nós estamos recolhendo aqui, que você semear hoje, sabe, esse pão, né, que a semente também era moída ali, cozida, né, ela vai alcançar, né, assim, a sua descendência. Então, é a ti e a teus filhos depois de ti, para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, para todo o sempre. Amém? Então, assim termina essa primeira longa parte. É um dos capítulos extensos, né, assim, que nós encontramos
pelas páginas da Bíblia, nós que não pulamos nenhuma delas, né, assim. Então, queridos, esse é Deus, né, e é por isso que Ele é digno, né, assim, da nossa confiança, né, do primeiro lugar, da primazia, e é por isso que as bênçãos que estão no Salmo 91, né, assim, há quem usa o Salmo 91 como amuleto, né, mas ali está condicionado, né, a quem faz de Deus o Senhor, né, assim, esse pode dizer a Ele, né, Tu és, né, o meu Deus, o meu protetor, a minha segurança, né, assim, e todas aquelas bênçãos, né, assim, estão condicionadas, né, a acompanhar aquele, né, que reconhece, né, assim, a Deus como único Deus verdadeiro, né? Como de uma maneira linda está escrita aqui, né? Assim, queridos. E essa experiência, né, está reservada a todos aqueles que honram a Deus, como diz o Salmo 33, né? Assim. Então, 3 cidades de refúgio. Lembra que daquelas 42 cidades, né? Assim, que foram dadas à tribo de Levi, 6 delas o Senhor orientou que separasse para que fosse cidade refúgio para aqueles que para os homicidas, né? Assim, eles fugiam para lá e depois eram julgados, e se fosse provado que como é mesmo que a gente diz hoje no direito, um termo que se foi sem intenção, doloso ou não, né, se foi sem intenção de matar, e a Bíblia descreve em detalhes esse manual, né, do direito, que se ficar provado, e aí a Bíblia vai dar ali aquelas cláusulas, né, que nós lemos nos capítulos anteriores, se ficar provado que foi um acidente, né, assim como um acidente de carro em que a pessoa não tinha a intenção de matar, né, assim, ele tem o direito, né, assim, de viver nessa cidade, e ninguém, porque a lei dizia que se matasse, morria, né, assim. Então, o vingador do sangue, certamente um familiar, ele estando naquela cidade, não saindo dela, porque se ele saísse, o vingador do sangue poderia matá-lo, né. Então, Moisés separou 3 cidades da além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que se acolhesse ali o homicida, que matasse involuntariamente. Sim, o termo bíblico é esse. Hoje é doloso, é uma coisa assim, não é? Alguém sabe dizer qual é o termo quando não foi premeditado, né? Não foi com a intenção de matar. E a Bíblia descreve também, viu? Quando é premeditado. Né, assim, Jair, então, involuntariamente a seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma dessas cidades e vivesse. Bezer, no deserto, e vai dizer que cidades são essas. Bezer no deserto, no Planalto, olha só, o nome do bairro onde eu moro é Planalto. No Planalto, para os Rubenitas, Ramote em Gileade, para os Gaditas, sim, e Golã em Bazã para os Manassitas, que são essas 2 tribos e meias que ficaram do lado de cá do Jordão, não foi assim? Porque eles acharam que a terra ali era boa para o gado, e eles era o que eles tinham, né? Assim, culposo. Muito bem, Léo, muito obrigada. Então, doloso é sem intenção de matar, e culposo, né? Como o nome já diz. Pronto, a Bíblia vai dizer involuntariamente, né? E aí vem dizer que o Antigo Testamento é desnecessário. As nossas leis, né, são baseadas na lei de Deus, né? Olha só. Vamos lá. Oi, papá. Papá tá aí, gente, ó, compartilhando, né, assim, para que outras pessoas se juntem a nós, a nossa viagem, né, que é 2024, pelas páginas da Bíblia, a nossa aventura, amém? Ai, meu pai, é o contrário, né, Léo? Culposo é quando não tem a intenção. É por isso que eu não... Ai, é mesmo. É por isso que... Ai, é mesmo. É mesmo. Então, culposo é quando não tem a intenção, queridos. E doloso. Amém? E agora, finalizando o capítulo 4, esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São estes os testemunhos. Ele agora vai entrar no que, organizando a Bíblia aqui, ó, Moisés conta a história da legislação. Sim. Nós vamos adentrar agora esse que nós
concluímos com essas 3 cidades refúgio do lado de cá, porque eram 6 ao todo, né? De certo, as outras 3 ficaram do lado de lá para as outras tribos, né? Que vão passar o Jordão. Então termina assim o primeiro discurso de Moisés, que nós começamos ainda ontem, né? Assim, e agora nós vamos entrar no segundo, especificamente nessa parte sobre a legislação. Olha, esta é a lei que Moisés propôs, e assim termina o capítulo 4. Aos filhos de Israel, são estes os testemunhos, e os estatutos, e os juízos, ou seja, é muito mais do que os 10 mandamentos. É bem verdade, como Jesus disse, que quem amar a Deus, né, assim, sobre todas as coisas, né, assim, e ao próximo como a si mesmo, esse é o resumo da lei e dos profetas, né? Dos outros livros, né? Assim. Mas é certo que nós precisamos de mais detalhes, né? E a Bíblia, ou Deus, não nos... eu ia dizer não nos poupou, mas melhor dizendo, Deus não se poupou, né? Assim. E nós vamos encontrar, né, na lei de Deus vários estatutos, né? Vários juízos acerca de muitos assuntos, né, assim, muitos assuntos curiosos até, né, assim, que são simbólicos, né, assim, muitos deles, mas que completamente válidos, né, e aplicáveis à nossa vida, né, aqui na Nova Aliança, no Novo Testamento, né, assim? Então são esses os testemunhos, os estatutos, os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, além do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao saírem do Egito, e tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã. Lembra que ontem nós descobrimos que Og, esse rei de Bazã, que esse país enorme, com 70 cidades fortificadas, né, assim, ele era um gigante, né? A sua cama era de ferro. E a Bíblia dá as medidas, com as medidas da época, não sei aqui precisar que tamanho, mas certamente era muito grande, porque foi colocado como relíquia. Oi, Mundo Gospel! Seja bem-vindo, querido. Não é assim, Léo? Obrigada, viu, querido, por nos esclarecer. E Léo é uma princesa, viu, gente? Não é assim? Oi, Wellington, seja bem-vindo, queridos, à nossa viagem. Hoje é o dia 62 e eu quero já anotar o seu nome, viu? Ao nosso livro memorial, nosso livro de oração que tem nos acompanhado, né, assim? Pronto, então, Og é um dos gigantes, no caso ele era o rei, né, assim, de Bazã, porque todo mundo só conhece Golias, né, assim. Ontem, inclusive, nós descobrimos que as montanhas de Seir, essa região que ao passar por lá, Deus disse que não tocasse neles, né, assim, porque o Senhor havia dado como possessão, como herança aos descendentes de Esaú, né, assim, o irmão de Jacó. Pronto, porque essa é a descendência de Jacó, né? Os seus 12 filhos, as 12 tribos, né? Assim, Abraão, Isaac, Jacó, né? Então, e Esaú? Deus deu para eles ali as montanhas de Seir, toda aquela região. E a Bíblia vai dizer que lá estava assim, ó, de gigantes. E eles também precisaram conquistar aquela terra, né? Assim, cheia de gigantes, né? O mesmo Deus disse sobre os moabitas, né, assim, sobre os moabitas, Moab e Amon também. A Bíblia até diz como eles eram conhecidos, né, em cada uma dessas regiões. Anaquins, Refaíns, né, assim, e os moabitas, ou Moab e Amon, são os filhos das filhas de Ló, né? Então essas duas regiões também, o Senhor disse que passasse por eles, eram irmãos, toda aquela região ali, né, queridos, são parentes, que o Senhor havia dado como possessão à descendência de Moab e à descendência de Amon, e lá também tinha gigantes, né? Agora poucos nomes são citados. Og, guarde esse nome, o rei de Bazã era um deles, né? Porque todo mundo só conhece Golias, é como se Golias fosse o único gigante, né? Assim, e nós temos até comprovações, né? Evidências de que eles realmente existiram e ainda existem, viu? Ainda existem ali mesmo naquela região, né? Descendentes, né? Assim, desses povos, o que só prova que a Bíblia relata e é também um relato, né?
com honestidade, né? Com exatidão. Por vezes nós encontramos aqui, por isso hoje nós temos os mapas, né? Porque nós temos eles descritos aqui. Vamos então agora para o capítulo 5, amém? E o discurso de Moisés, suas últimas palavras, né? Segue dizendo, agora em Deuteronômio capítulo 5, chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe, ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim conosco. Ou seja, Deus fez uma aliança com Abraão, sim, que está até se cumprindo, com Isaac, com Jacó, né, assim, com José. Né, assim, Rafinha, seja bem-vindo. Né? É assim, uma princesa, né, Léo? Então, mas agora Deus, ele fala, a aliança é a mesma, né? Assim, mas veja, Deus fez questão, assim como continua fazendo questão de ser o nosso Deus, ou seja, né, de que nós tenhamos a nossa experiência, né, assim, que nós sejamos também, assim como foi todos eles, uma testemunha de que Deus existe e que Ele é real, né? Assim, uma experiência própria. Por exemplo, quando Jacó vai fazer a sua primeira oração a Deus, ele falou com Deus como o Deus dos seus pais. Ele falou assim, olha, se o Senhor for comigo, né? E ele estava fugindo do seu irmão Esaú depois do que ele fez, né? Assim, depois de enganar, né? Assim, o seu pai e usurpar, né? Assim, o seu irmão, o direito à primogenitura, né, do seu irmão, ele vai dizer, olha, ele falou, orou a Deus como o Deus de Abraão e de Isaac, o seu pai, né, ele vai dizer, olha, se o Senhor for comigo, e ele não pediu muita coisa não, sabe, ele não foi muito ousado, ele disse, olha, se o Senhor me der comida e o que vestir, foi essa a oração dele, o Senhor vai ser o meu Deus, né, e aí, queridos, vem 14 anos, né, da experiência particular de Jacó com Deus, né? E aquela oração que ele fez no caminho, né? Quando ele estava fugindo do seu irmão, quando ele volta por aquele... Ô, Genilson, bom dia. Bom dia. Não que eu quero trabalhar assim. Não. Tudo bem. Ele volta, né? Agora, com 12 filhos, né? Assim, inclusive com 11, né? Porque o caçulinha, Efraim, ele vai... Eu sempre confundo, Efraim e Manassés são os filhos de José, né? Assim, esses que eram os filhos de Raquel, né? Esposa de Jacó, né? Assim, é que o Genilson ligou aqui a água da piscina, viu, queridos? Tá atrapalhando, Manuel? Oi, Genilton. Lê Atos 17 e 24 ou 17? Pronto. Então, Genilson, nós aqui estamos lendo a Bíblia, né? Assim, na sequência dos livros, como está na Bíblia, nós já lemos Gênesis, Êxodo, Números, e desde ontem nós estamos nesse acampamento aqui, que é Deuteronômio. Hoje nós vamos ler os capítulos 3, aliás, 4. Ontem nós lemos 1, 2 e 3, né? Assim, hoje nós vamos ler o 4 e o 5 de Deuteronômio, viu? E com fé em Deus, em nome de Jesus, nós vamos chegar em Atos, viu? E nós te convidamos, hoje é mestre, e nós te convidamos, viu, Genilson, para se juntar a nós nessa grande aventura, né? Pelas páginas da Bíblia, que nós não pulamos nenhuma parte, viu, Genilson? Passamos por umas repetitivas, entendendo que Deus é didático, é Pai, né? Assim, e por isso muitas vezes Ele vai repetir, né? Eu sou o Senhor, nós precisamos, né? O seu Deus. Quantas vezes nós ouvimos Deus dizer assim, né, Jair? Hoje eu estava lembrando até, Jair, daquelas medidas das ofertas, né? Do bode. Porque, né, Deus se simplificou de uma maneira tão linda, né? Para o nosso entendimento, né? Para se dar a conhecer. Então, queridos, o que eu estava dizendo... Né? Então esta aliança, né? Assim como está dizendo Moisés aqui nas suas últimas palavras, né? Antes de partir, né? Para o céu, ele vai dizer, olha, essa aliança Deus fez com vocês, ou seja, a vontade de Deus é
ser o nosso Deus, né? É que nós tenhamos uma experiência pessoal com Ele, né? Ele quer ser, é como disse Jó, antes eu conhecia, eu até achei que conhecia, né? Eu te conhecia de ouvir falar. A maioria de nós, né, assim, conhece a Deus de ouvir falar. A maioria de nós cristãos nunca leu a Bíblia completamente, né? Assim, Genilson, nunca leu, nem tem consciência, né? Assim, eu quero dizer assim, do valor, né? Assim, que é ter, né? Nós somos só 10%, queridos, nós somos uma das 700, de 7.000 idiomas que tem a Bíblia traduzida completamente, e não são poucos, mas muitos os países, as nações, né, assim, que ainda não tem a Bíblia, ou onde a Bíblia é proibida, né, assim. Então a maioria de nós cristãos nunca leu a Bíblia toda, é crente a vida toda, mas nunca leu a Bíblia toda. Por isso nós estamos nesse firme propósito, viu, Genilson, de ler ela página a página, de Gênesis a Apocalipse, e é aqui, em 2024, amém? Então, não foi com nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Olha só que lindo, né? Pensar que, nossa, todos esses anos se passaram e essas palavras permanecem aqui, né? Permanecem aqui, vivas, porque é espírito e vida, né? Assim, face a face, falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós. Não foi assim? É Moisés falando. Para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte. Lembra que a vontade do Senhor era se revelar a eles, como ele estava se revelando a Moisés? Sim, Moisés certamente foi um privilegiado, mas a vontade de Deus era se revelar a todos eles, mais de 1 milhão de pessoas, da mesma maneira que ele se revelou a Moisés, face a face, boca a boca. Mas quando Deus veio, né, assim, quando o seu trono, né, assim, chegou naquele monte, o monte fumegava, sabe? Raios, trovões, gente, foi literal, foi físico. Eles, como eu e você, certamente ficou com medo, né? E eles pediram, não, nós vamos morrer. E ele dizia, não vão, né? Não vão, eu não morri, eu tô aqui, né? Porque necessário é morrer, né? Assim, não há quem veja a Deus e permaneça vivo. Ou seja, o nosso eu, sabe? A nossa vontade, né? Morre ali, né? Assim, para que a vontade de Deus prevaleça. Ontem nós nos despedimos do nosso encontro fazendo essa oração madura, né? Assim, essa oração que Jesus fez. Não há uma oração mais madura do que essa que Jesus fez e que nós precisamos fazer, né? Que não seja feito como eu desejo, né? Assim, que não seja feita a nossa vontade, né? O que a gente acha ou tem certeza, né? Assim, mas que a vontade de Deus, que é boa, né? Assim, porque é só assim, queridos, que nós experimentamos a vontade de Deus para nós, que é boa, é perfeita e agradável, né? Assim, então, mas eles não quiseram, né? E essa foi uma das inúmeras, né? Assim, Deus contou 10, né? É a 10ª por 10 vezes, né? Certamente essa era uma delas, mas porque o Senhor também não levou em consideração muitas outras, né? Assim, eles não quiseram. E é por isso que essa geração se tornou, né, assim, incapaz, né, assim, de entrar nesta terra, né, ou de experimentar e viver a vontade de Deus para elas. Tudo na Bíblia, sim, cumpriu e ainda muita coisa, né, assim, Genilson, tudo na Bíblia, como disse Paulo, né, Genilson, para o nosso ensino e para o nosso exemplo. Inclusive, Paulo disse isso se referindo a essa geração aqui, a esse momento, né, do plano da salvação, da história de Deus com a humanidade. E assim, porque não diz respeito só a Israel, eles são exemplo, né? Foram tomados como exemplo para toda a terra. Então, é para o nosso ensino, é para o nosso exemplo. Muito já se cumpriu e certamente vai se cumprir. Não é assim, David? Então,
eles não quiseram. Então Moisés falou assim, eu precisei ficar entre vocês e Deus, eu precisei ser o mediador, porque foi o que eles pediram. Não, Deus fala com você e você fala com a gente, né? E eles perderam a oportunidade da vida, assim como muitos de nós, queridos, estão por aí vivendo a sua própria história, ou escrevendo a sua própria história, estão equivocados, né, fazendo o seu próprio destino, e estão perdendo a oportunidade de viver esta vida que é única. Sim, ela não vai se repetir, né? Assim, ela é única, né? De viver ela com Deus, né? Ou de viver a vida que Deus escreveu, porque ninguém veio aqui por acaso, né? Todos viemos com um propósito, né? Assim, nessa dispensação, todos nós temos uma missão dada por Deus, né? E só será verdadeiramente feliz, né, Sabina? Chuva, esse barulho é a piscina, Gênesis. Olha só, a Lian, né, Gênesis, por aqui. É a piscina, mulher. Gênesis precisou ligar. Tá atrapalhando muito? Eu falo baixo, eu tô gritando. Me perdoe. Bom dia, Sabina. Então, queridos, né, esta é a nossa oração, Senhor, que não sejamos nós como eles, sabe? Enquanto Deus quer se revelar a nós, né, assim, em nossas circunstâncias, em nossas situações, né, assim, em nossa angústia, em nosso desespero, muitas vezes, o Senhor quer ali se revelar a nós, né? Assim, o Senhor vem com todo esse aparato, e assim, grande é o movimento que Deus faz, querido, escute isso, né? Assim, para se mostrar a nós, sim, nessa situação mesmo que nós estamos agora, é Deus movendo, né? Grande é o movimento que Deus faz para se mostrar a nós, mas nós muitas vezes corremos, né? Nos recusamos de conhecer a Deus face a face. Acredite, nada acontece por acaso. Em tudo está escrito, Deus faz tudo, Eclesiastes, com um propósito, e é sempre se mostrar e se revelar a nós, né? Se não façamos como eles, né? Não, o único mediador que nós temos hoje é Jesus, ou seja, é a palavra, que não seja nenhum outro, viu? Vamos lá? É a piscina, moleque, que eu tô aqui perto, vice? Vamos lá? Concluir o nosso capítulo 5, né? E certamente você e eu, né, temos ainda muito o que fazer, né? Vamos terminar de recolher nossas sementes, amém? Espero que não esteja atrapalhando, viu, gente? Tá dando para ouvir bem, queridos? Né, assim, Genilson? Então, nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes o monte, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. E aqui, queridos, sim, e aqui ele vai repetir, né, assim, essas são as últimas palavras, né, de Moisés, ele vai repetir os 10 mandamentos. Olha só, você sabe de cor salteado, de trás para frente, os 10 mandamentos. Vamos lá? Ó, não terás, qual é o primeiro? Não terás outros deuses, como já foi, né, muito bem colocado aqui por Moisés no capítulo anterior, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, né, assim? Nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Né, assim? Esse é o primeiro. Não as adorarás, ainda continua, né? Não as adorarás, nem lhes darás culto. Né, assim as outras religiões? É a descrição das outras religiões. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Olha, aqui está o que eu estava citando, né? Que visito a iniquidade, é daqui que eu estou citando, né? Quando a gente fala esse pedacinho da Bíblia. Sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço, esse é Deus, querido. Isso é conhecer a Deus pessoalmente, olha só. E faço misericórdia até 1000 gerações. Mil. Olha, daqueles que o aborrecem, ele visita até a 3ª e 4ª, mas
a sua misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Esse é Deus, né? Não tomarás, olha aqui o outro, qual é o outro que continua muito válido, né, Genilson, até os nossos dias, né, Janete? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Há muita gente por aí em nossa geração que não faz mais diferença entre o santo e o profano, né? É lamentável, e eu até peço a Deus que tenha misericórdia dessas pessoas e da sua descendência, porque contra essas pessoas vem uma grande maldição. Contra essas pessoas vem uma grande maldição. Tá chiando muito, né, papá? Tá certo. Deixa eu só... Tá certo. Nós vamos concluir esse capítulo amanhã. Fica combinado assim, queridos? Porque tá chiando muito. Deixa eu só mostrar aqui. É a piscina. Hoje é sábado. Aí... Deixa eu só virar aqui. Certo? Hoje é sábado e aí é preciso encher. Deixa só, nós vamos então concluir o capítulo 5 e realmente o capítulo 4, 49 versículos, né? Então nós vamos concluir o capítulo 5 amanhã, domingo, às 7 horas, tá certo? E a gente segue, né? Com a nossa leitura, com a nossa viagem. Tenho por certo que nós já temos o bastante, o suficiente de maná por hoje, né? Assim, essa semente, né? Tenho certeza que cada um já recolheu bastante para si, né? E seja qual for a sua necessidade, como era a deles, né? Se a família era grande ou pequena, era o suficiente e o bastante para aquele dia, né? O Senhor sempre apontando para a nossa necessidade, que é diária, né? Assim, é diária. E a sua providência, que também é diária, né? Assim, então nós ficamos com esta oração, né? Assim, como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 15 e 17. Se hoje, né, você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, como eles por muitas vezes fizeram, né? Como aqui nesse momento, Deus ali pessoalmente, né? Assim como Ele se apresenta, querido, por pior que seja a nossa circunstância, a nossa situação, o nosso estado no dia de hoje, sabe? Eu não sei qual a ideia que você tem de Deus, eu não sei o que te contaram sobre Deus, né? Mas Ele é lindo, e Ele é real, e Ele é verdadeiro, né? E a sua vontade é se apresentar, é se dar a conhecer, é se mostrar para cada um de nós, pessoalmente, em particular, sabe? Assim como para estes, né, que foram registrados como exemplo, né, para o nosso ensino, para que nós não façamos como eles fizeram, ou façamos, né, como eles fizeram, para os que acertaram, porque a Bíblia vai registrar, né, como a minha e a sua história também, né, foi escrita e está sendo registrada nesses livros, né, que o Senhor tem diante dele. Eu quero inclusive, eu não posso deixar de anotar, queridos, eu já estou atrasada também para o meu compromisso agora de 9 horas, mas eu quero levar, inclusive, um ciclo de oração, eu quero levar o seu nome, se eu ainda não anotei, e deixa eu colocar aqui, é o nosso costume, viu, Genilson? Já estou colocando o seu, de Janete, Genilson, de Janete também, e você querendo pode deixar da Léo, né, assim. É mesmo, Léo, tem pouco tempo, de verdade, né, assim, sabe?
a nossa vida simplesmente muda 360 graus, né? Assim, é uma grande aventura, né, Gel? Né, Léo? A nossa vida com Deus é sol. Vou colocar aqui o seu nome, porque eu quero levar, eu quero deixar, é um memorial, né? Um Sefer, como diz Malaquias 3, um memorial que nós estamos fazendo, viu, Ana Lúcia, diante de Deus com o nome, como diz, ai que susto, todo o Talita. Ai, Jesus, eu preciso ir. A nossa Aliança, a nossa Gênesis, te amo, conosco desde o início, né, te amo. Linda Ávila, Genilson, Genete, Sabina, Maria Alnice, Gleice, ali de Barcelona, na Espanha, Sebastiana. Pronto, eu penso que anotei todos. Anotei todos. Vai estar conosco a partir de hoje, viu? O seu nome desse dia 62, né, assim, até o 300, Leonide. Léo é a Leonide, né, assim, e verdade, né, Papá? Então, quando hoje nós ouvirmos a sua voz, lembre-se, a sua vontade, ó, é falar aqui no nosso ouvidinho, é se aproximar, e de nós ele está próximo, é nós que nos afastemos dele, né? É que nós nos aproximemos o bastante para que ele possa nos orientar aqui, ao pé do nosso ouvido, né? Esse é o caminho, andai por ele, como diz Isaías 30, né? Que não sejamos nós aqueles que precisam, né, de um cabresto, né, assim, para saber, não, mas que com o seu olhar, né, assim, a gente entenda o que é preciso. Amém? Você já recebeu de Deus todo o necessário para o dia de hoje, viu? Todo o necessário já está disponível, pois Deus é fiel, né, assim, Ele jamais nos daria um dia. A Bíblia diz que esse é o dia que o Senhor fez. Ele já passou por aqui, já escreveu, né, assim, e vocês estão vendo aqui o estado em que está a minha Bíblia, né? Ela está velhinha, né? Pronto, eu estou indo para o ciclo de oração, vou levar o nosso Sefer, como prometido, vou estar apresentando o seu nome, você e a sua casa ali, tá certo? E amanhã estamos de volta às 7 horas, amém? E assim todos os dias, às 7 horas aqui, né? Priorizando, né, a Deus a primazia do nosso dia, as primeiras horas, recolhendo logo cedo o nosso maná para o nosso dia, né, ser bem sucedido, próspero e produtivo, amém? A paz do Senhor, e até amanhã, 7 horas, hein? Amém. A paz do Senhor, queridos. Quem ainda não segue, vamos seguir o pedacinho da Bíblia, o pedacito da Bíblia, né? Tem sempre um pedacinho da Bíblia, uma pérola, né? Uma pedra preciosa para o bom tesouro do seu coração, numa versão que talvez você não conheça, tá certo? A gente sempre busca uma que com maior clareza, né? Com um termo mais claro, assim, para o nosso entendimento. E tem também a versão em espanhol, né, Cássia? Olha, Cássia, faz o Senhor, querida. Ai, Cássia. Amanhã estamos de volta, viu, Cássia? A partir das 7 horas. Amém? Todos os dias. A paz do Senhor, graça e paz, e até amanhã.